Vamos falar um pouquinho aqui sobre Inglaterra, Brasil, história, império e um monte de assunto interessante aqui. Espero trazer a luz aí na escuridão da internet que essa galera tá, né? Infelizmente, todo mundo já sabe, a gente perdeu a rainha da Inglaterra aqui, quem mora aqui na Inglaterra, né? Lógico, nessa semana. E tiveram muitas coisas. Fiz um videozinho aqui postando um pouquinho sobre a minha indignação a respeito da forma que os brasileiros agem, né? Muitos brasileiros fizeram 1000 vídeos falando mal da monarquia, agora exaltaram porque sentiram o sentimento que esse país tem. É mais ou menos parecido com o que o Brasil tinha em relação ao Ayrton Senna, tá ligado? Só que numa forma maior, porque tem toda essa longevidade, a questão de governança e tudo mais. E aí, como que eles trataram isso, que hoje a internet dá possibilidade para nós todos de sermos um pouco jornalistas, né? E tem gente que se aproveita disso porque quer view, quer dinheiro. Logicamente, todo mundo quer ganhar dinheiro, quer se dar bem, mas eu acho que existe, para mim, existe um mínimo de ética, por isso que eu não postei muita coisa antes a respeito desse aconteceu, pessoas se degladiando ali, né, na frente do palácio, falando do corpo da rainha, sendo que ela estava lá na Escócia. É surreal, assim, chega a ser nojento. Até um amigo meu me postou um negócio falando, cara, dá até nojo de ver alguns vídeos. Eu procuro evitar, por isso que eu mal sigo brasileiros que tem YouTube aqui, principalmente porque eles são a mafiazinha que um puxa o saco do outro, só fazem esquemas ali, um paga pro outro para poder fazer divulgação, tá ligado? Eu não vou pagar para um outro cara que só porque ele tem 80 mil seguidores para ele falar bem de mim ou indicar um vídeo meu, sendo que ele próprio não assistiu por natureza, porque ele faz parte de uma patota, de uma massa, de uma panela. Não sou o expert do mundo, cada um tem o direito de fazer o que quiser, gostar do que quiser, mas infelizmente chega a ser bizarro o quanto as pessoas gostam da questão de morte, de acidente, de tragédia, e buscar aquilo, e ficar revendo aquilo e remoendo aquilo, sendo que assim, foi um fato normal. Espero que ela tenha morrido simplesmente pela questão da idade, que é uma coisa que todos nós, infelizmente, vamos passar ou já passamos em relação a parentes e tudo mais, mas eu vi que muita gente fala sobre ter empatia com o próximo, sobre a família, sobre um monte de coisa, tratando esse caso é diferente só porque ela é famosa, ou seja, essa galera é aquele que se o amigo ficar famoso, ele vai tratar o amigo como se ele fosse objeto, porque ele quer monetizar em cima daquilo. Então eu acho isso muito sujo e triste, mas na Inglaterra a gente vai ter um futuro que a gente ainda não sabe, não adianta, vão surgir mil especulações, né, teóricos da conspiração que relacionam a rainha a Illuminatis e de coisa, e tem muita coisa por trás, e o pessoal, logicamente, sempre tenta trazer a parte negativa, porque é isso que vai dar views. E eu dando notícia boa aqui, ninguém vai estar nem aí, e é isso que eu faço. Eu falo de coisas que eu consigo introduzir algo pra galera, ensinar coisas que eu faço aqui em casa, mostrar lugares ou tudo mais, para não ficar também só na notícia ruim. Logicamente eu trago alguns fatos da realidade, mas são limitados ali. Eu me limito a um ponto para não explorar isso demais. Porque quando você tem o conhecimento e você busca informação, isso te faz sofrer. Porque você vê qual era a realidade, vê que você perdeu tempo aprendendo coisas erradas, né? Principalmente nas escolas, onde a informação que a gente tinha, eu fui introduzido na monarquia justamente na minha terceira, quarta ou quinta série. Teve uma apresentação onde a classe era dividida em 3 grupos e a gente tinha que defender monarquia, parlamentarismo ou presidencialismo. Eu fiquei com a monarquia, então tentei estudar ao máximo, mas naquela época era muito difícil. Eu tinha que buscar em livros, e os livros didáticos do Brasil são muito voltados para a questão ideológica da República, que defende a República e denigre o império, né? Sempre trazendo aquelas coisas pessoais, né? Os problemas pessoais da vida do rei que ninguém sabe o que foi. Ou seja, a gente tem livros de história que são baseados em fofoca. A grande maioria é baseada em fofoca, nas relações pessoais. Ah, o rei era mulherengo, o rei fazia isso, o rei fazia aquilo. Sendo que hoje a gente teve presidente que era mulherengo, putanheiro, alcoólatra, sabe? Outra que foi terrorista, roubava banco. E a gente, não, isso não incomoda, mas o rei incomodava. Então a gente tem que pesar essas coisas, porque essa régua ela tá medindo só por um lado, o outro, né, o outro lado pode fazer o que quiser. Então a gente tem que ter cuidado como a gente entende a nossa realidade. Como que eu encaro o Império Antigo? Foi real essa história? Tem alguém contando do outro lado? Eu vou assistir, eu vou ouvir o outro lado, né? Tem a família falando. Tem canais aí, que acho que o nome do canal é até TV Imperial, não sei quem é a pessoa que faz, mas ele traz muita informação útil e fala sobre a família imperial e deixa a família imperial, mostra vídeos da família imperial, conta histórias. Isso é muito importante, porque traz um pouco da informação. Não preciso amar aquele vídeo, mas eu vou falar, o que dá para eu filtrar aqui? O que dá para eu pegar dessa informação? Assim como tem muitos outros, por exemplo, há muitos anos, desde 2010, mais ou menos 2011, eu sigo vídeos e assisto vídeos de Dom Bertrand de Orleans e Bragança, ou seja, hoje ele é praticamente o rei brasileiro. Alguém aqui sabia que o nosso
rei, que era o irmão dele, faleceu há praticamente 2, 3 meses atrás, ninguém deu a mínima. Ou seja, porque é sempre chacota, é sempre tirando, é sempre... Ou seja, aí chega aqui na Inglaterra, tem que dar valor. Eu realmente senti a morte da rainha porque eu sou entusiasta da monarquia parlamentarista, né? Até porque o brasileiro ele tem uma ideia muitas vezes de monarquia é Game of Thrones, é aquele negócio de louco. O rei vai mandar matar todo mundo, cortar a cabeça e é uma ditadura, sendo que na verdade essas pessoas apoiam verdadeiras ditaduras ao redor do mundo. Então chega a ser ridículo, né? E até naquela época a gente tem que se voltar para a época, né? Na época de Game of Thrones, vamos dizer assim, os impérios daquela época era uma terra de ninguém. Todo mundo que pagava imposto pagava para morar dentro do cercado do castelo, né, dentro de uma área onde ela era protegida. E muitas vezes o próprio rei ia para as guerras, né? Se você assistir séries, né, de guerras, logicamente a maioria é ficção, mas trazem alguns fatos históricos e algumas são relacionadas à história, até documentários, você vai ver que o rei ia para as guerras por sair na mão com os caras lá, sair na espada. Ou seja, o rei estava defendendo aquela população, não ia a população toda. Iam a guarda, o império, né? E o rei ia junto, na maioria das vezes. Logicamente, se a gente entender que o rei tem vida pessoal, são pessoas normais, erram, acertam, tomam decisões, e aí como eles tinham uma terra, cercaram aquela terra e falaram, aqui dentro você está protegido, fora dela era terra de ninguém, gente. Se você tivesse uma cabaninha fora da linha do castelo, muito longe, você ia ser roubado, a sua família podia ser estuprada, matado, eles só tomavam tudo que você tinha, destruíam sua família e dane-se, porque era uma época mais bárbara. Então a gente tem que separar essas histórias, né? O Brasil já foi um império que foi se desenvolvendo, levou muito tempo, mas era muito rico em muita coisa, né? E aí eu não sei o que é pior, é a gente não conheceu, a gente misturar todas essas histórias e atravessar tudo e não conseguir entender nada, né? E eu vou tentar colocar um pouquinho de ordem nesse processo, né? Principalmente na história do Império Moderno, né? Porque o Império Brasileiro começou praticamente lá em 1500, quando eles descobriram o Brasil. E aí tem a questão indígena, que a galera fala, ah, eles trocavam espelhos por um monte de coisa. Meu professor só falava isso. Na verdade, os índios quiseram os espelhos. E o que acontecia? Os portugueses salvaram os índios de outros índios. Você estudar um pouquinho sobre a vida indígena do Brasil, que eu acho que muito pouco também da galera pesquisa, tinham muitas tribos aqui que eram tribos canibais e elas viviam nas melhores áreas. E aí elas caçavam outras pessoas, porque elas achavam que comendo aquela outra pessoa, por exemplo, você lutou com um guerreiro e você achou que aquele guerreiro era bom, ou qual é o melhor guerreiro da outra tribo? Vamos matar ele e vamos comer a carne dele, porque eles achavam que o espírito daquele cara entrava dentro das pessoas que comeram e elas ficavam cada vez mais fortes. E tinha tudo isso, e aí os portugueses foram ordenando isso, inclusive existe muita história dos portugueses sendo caçados, tá ligado? Só que você tem que pesquisar muito a fundo e não é o assunto para esse vídeo, mas aqui já estou abrindo um leque para você procurar e pesquisar, né? É que nem o caso da escravidão. Ah, escravidão. A escravidão era feita muitas vezes por negros na África que vendiam outros negros para cá, e teve a escravidão muçulmana que tomou conta da Europa. Se você estudar um pouquinho sobre Portugal e Espanha, você vai ver que aquela região foi escravizada. E a gente tem muitas palavras do nosso português vindo de Portugal que são palavras que vieram da região oriental, né, da questão muçulmana, desses caras que escravizavam portugueses e tudo mais. Então a história do mundo é muito complexa e você tem que estar aberto. Aqui eu estou dando uma geralzona, mas vamos voltar aqui para o intuito desse vídeo, que é a questão da monarquia parlamentarista no Brasil. Não sei o que é pior, né, se a gente saber que era um império rico, poderoso, que apesar dos seus defeitos, dos seus erros, também tinham muitas qualidades, que era conselheiro em vários países, né? Tinha uma relação muito forte com a Europa, né? Tudo isso foi passado de forma errada pra gente. Então tudo isso deixa a gente indignado. Quanto mais informação você tiver na sua vida, mais você vai se separar de pessoas, né? Você vai perder amigos, porque os seus amigos que têm uma mentalidade muito ideológica, que não buscam essa informação, não querem saber, quando você fala disso com eles, eles vão só se afastar de você, porque vão achar que você é o cara que se acha. Eu sei porque eu pesquiso. Mas não quer dizer que eu seja melhor que alguém, porque todo mundo tem a mesma oportunidade do que eu. Mas eu vi que alguns amigos, quando você fala disso, eles falam, você se acha, mano. Não é que eu me acho, eu sei dessas coisas e ainda sei muito pouco. Eu queria saber muito mais, é que eu não tenho tempo, porque eu trabalho, faço um monte de coisa, como vocês veem nos nossos vídeos aqui. Então a gente tem que se abrir para isso, né, e ter uma mente mais aberta. Mas infelizmente existe a questão de ego de várias pessoas, a questão ideológica de várias pessoas que inconscientemente elas não percebem que aquela ideologia domina ainda a cabeça dela e ela, não, esse cara se acha porque ele está falando demais de todos os assuntos. Mas eu pesquiso praticamente todos. Tudo isso que eu falei aqui, eu pesquiso e muito. Eu li livros e muito. Esse ano eu não li nada. Mas os anos anteriores, cara, nos últimos 10 anos, eu li pelo menos
uns, sei lá, 60, 70 livros, tá ligado? É pouco para a quantidade de anos, mas faz parte. Tô pegando alguns livros aqui que eu quero ver, outros eu reli 2, 3 vezes, né? Li muito livro de ideologias de esquerda, né? Como livros relacionados a gulags, livros até de autores realmente de esquerda, e não quer dizer nada, eu quero entender como que esse cara via a história. E tem muitos caras que depois eles colocaram erratas no final das outras edições dos vídeos deles, dos livros deles, corrigindo algo que eles falaram, não, eu fui desonesto naquela coisa, porque eu era um militante e tudo mais. Depois eu faço um vídeo só sobre livros também, beleza? Mas vamos voltar aqui pro assunto que eu já desviei de novo, mano. A nossa monarquia, ela era muito relacionada com o mundo, né? Existe aquela mística que falam que, ah não, a monarquia isolava o Brasil tinha seus impérios e as suas republiquetas, né? Sempre rebaixando. Realmente tiveram essas situações, né? Rebeliões, guerras internas e um monte de coisa, politicagem, erros e acertos que acontecem em todo lugar do mundo, não existe paraíso. Mas não sei se é pior você saber que teve o lado bom ou você simplesmente ser enganado e tratar isso tudo como uma chacota, uma zoeira, só tinha Zé Ruela e teve gente doida em tudo isso, vocês vão ver. A real é que tem muita coisa na nossa história que nunca nos foi contado e a gente não se dá o trabalho de pesquisar, porque hoje em dia é tudo muito mais fácil você ficar vendo videozinho TikTok, né? Para a gente entender tudo isso, a gente tem que voltar um pouquinho antes do Império, né? Vou tentar ver aí algo em torno de 10 anos, 15 anos antes do Império se formar. Existe a mítica de que o imperador brasileiro fugiu de Portugal. A questão é a seguinte, a gente tem que entender essa questão estratégica, eu vou deixar um vídeo que fala sobre isso aqui embaixo. 8 minutos e 20 você pode começar a assistir esse vídeo, porque o cara fala um monte de coisa antes que não me interessa. Napoleão começou a invadir ali todos os países, únicos que faltavam era o quê? Portugal e Inglaterra, ou seja, ou os mais distantes ou os mais fortes, né? Porque os outros países foram mais fáceis, né? Espanha foi pro saco, Itália foi pro saco, Napoleão tomou tudo, né? Ele era Stalin ou Hitler da época, né? Que faz acordos ali para ir tomando países. E antes que ele conseguisse sequestrar e tomar o poder de Dom João VI, porque Dom João VI não era o rei, mas ele era o regente, né? Ele estava ali porque a mãe dele tinha alguns problemas psicológicos, e isso aí também é uma coisa que acontece, né? Então ela tinha uns problemas psicológicos e ele era o regente ali, ele que estava mandando no país. E o que ele fez? Muita gente fala, ele fugiu, ele foi um bunda mole. Meu, você pega um Hitler da vida, um cara, um Napoleão da vida, que tá tomando todos os países da Europa. O cara já tomou a Europa inteira, sequestrou, matou gente à revelia. Aí ele vai para Portugal. Vocês viram o tamanho de Portugal no mapa? O que você faria? Você ficaria lá para bater no peito e ser morto pelo cara? Não. Você ia fazer o quê? Ele tomou uma estratégia que é, se matassem o rei, eles poderiam tomar Portugal. Para não serem donos de Portugal, o que aconteceu? O rei falou, você precisa me matar para eu não voltar e ser o dono em algum momento. E aí ele veio para o Brasil, o que também, lógico, foi também uma estratégia dupla, uma estratégia de defesa pessoal, mas também de defesa de uma forma de Portugal. Porque enquanto existisse a presença do rei, ainda existiria a esperança de Portugal não ser dominada somente por Napoleão, né? Então o que ele fez? Pegou os barcos e vazou. Por isso que existe aquela expressão haver navios, porque foi o que aconteceu. Napoleão ficou a ver os navios indo embora e ele não conseguiu matar o rei ou prender o rei. E com isso, Portugal e Brasil se tornaram praticamente um só, mesmo estando em continentes diferentes. E até o nome do Brasil era Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Ou seja, né, não sei porque o Algarve estava fora, porque o Algarve é a região de baixo ali de Portugal. Né, e Portugal não é tão grande assim, mas acho que naquele período era separado. E aí tem isso, galera, porque também tem ilhas e tudo mais. Mas é interessante, porque aí o Brasil e Portugal se tornaram um só. Ou seja, para dominar Portugal, ele teria que viajar e pegar o rei e tomar também o Brasil. Uma jogada inteligente, né? Estratégica. Logicamente, você vai ver seu professor falando que ele foi um bunda mole e fugiu. Só que seu professor é o primeiro que, se tiver alguma coisa, ele vai se esconder embaixo da cama. E com isso, o Brasil começou a crescer, né? Foi aí que trouxe a imprensa, faculdades, as universidades, né? As primeiras universidades. O Banco do Brasil foi formado nessa época, acho que em 1800 e alguma coisa, 1800 e pouquinho, 8, sei lá. E aí tem isso, com tudo isso também se desenvolveram os portos, biblioteca e tudo mais. Ou seja, toda a questão de desenvolvimento foi trazida para o Brasil, e por o Brasil ser um país continente, ser tão grande, o Brasil começou a se mostrar mais forte. Porque o que acontecia? A Europa tinha virado praticamente França, né? Porque o Napoleão tinha tomado tudo, né? E aí o que acontece? Ele era grande, ele era forte. E o que acontece aqui? Nós temos outro grande e forte, como também tinha os Estados Unidos. A questão é que aí o Brasil estava se colocando entre os 4 grandes dos continentes. Mas
a história do Brasil foi mudando. Mas, logicamente, o rei estando distante, isso gerou um problema em Portugal, geraram revoltas. Lá eles tinham também uma Suprema Corte que começou a tomar suas ações e tudo mais, porque o rei não estava lá, né? E aí eles começaram a entrar em rebelião e o rei teria que voltar para Portugal. Quando isso acontece, o Brasil começa também a ter pequenos revolucionários, até porque a gente estava cercado por revolucionários, países de língua espanhola, que a gente já sabe, que já sempre tiveram essa tendência revolucionária e essas influências começaram a chegar no Brasil e formando pequenas repúblicas ali nas bordas. O que muitas vezes não era ruim, talvez isso tivesse ajudado o Brasil a ser um país muito mais forte se ele fosse um pouco menor e não tivesse que um estado sustentar o outro, que nem é hoje em dia. Mas Dom João foi para Portugal e deixou o seu filho pequeno no Brasil. Isso que é louco, para você ver a criança. Então, e aí quando ele deixa seu filho, ele tinha que deixar algum tutor. E esse tutor foi José Bonifácio, né, de Andrada e Silva. José Bonifácio, a gente não ouve falar dele porque ele faz parte dessa história que o Brasil quer apagar, que é de grandes heróis, de pessoas que fizeram sucesso e que desenvolveram. Então o rei foi para Portugal e deixou seu filho pequeno porque ele seria uma esperança. Falou assim, esse aqui vai ser o rei. Enquanto ele estava lá, ficou o José Bonifácio ensinando ele, né, sendo tutor dessa criança, mas a criança tinha uma rotina muito bem separada, né, que era Dom Pedro I, e Dom Pedro I acabou sendo treinado para ser rei. Ele não foi ali, esse cara vai ser rei, ele faz o que ele quiser, ele vai ser aquela criança idiota que só fica correndo, tacando pedra na casa dos outros, né, fingindo que é bonzinho pro papai e depois não fazer as suas tarefas, as coisas que realmente tinha que fazer. Ou seja, ele foi formado, não perdeu totalmente sua infância, tinha muito desenvolvimento de infância, de humildade, ele ficava muito próximo dos escravos, porque infelizmente naquela época tinha escravos, mas ele convivia com as outras crianças, porque quem que ele tinha de referência, quem que ele tinha de amiguinho, né? Nessa época as pessoas moravam muito longe uma da outra, então quem eram os amigos do futuro imperador? Eram os escravos, ou seja, ele teve uma referência que muitos outros e muitos políticos e parlamentares ali da época não tinham, porque eles sempre foram ricos, né, e vieram da Europa, ou se cresceram no Brasil já ricos, enquanto o próprio rei o futuro rei estava ali crescendo dessa forma. Então isso é genial, né? Só que o brasileiro não conhece muito também sobre José Bonifácio, quem educou praticamente Dom Pedro I, né? E eu acho que tem uma estátua dele em São Vicente, cara, na região litorânea de São Paulo, ali em Santos e tal. Não tenho certeza se é lá, mas tem essa estátua lá e o Brasil ignora tudo isso, ele tenta abafar, né? O que aconteceu? A República, o que ela fez? Vamos destruir toda a informação e vamos criar informação nova sobre o Império Brasileiro para que as pessoas odeiem o Império Brasileiro e amem isso. Como eu estou falando aqui, não estou só puxando o saco. Teve muitos erros, tiveram muitos defeitos. Eu vou ver se mais para frente eu faço vídeos falando dos defeitos, mas vamos continuar aqui. Aí ele cresceu, ficou no Brasil, teve toda aquela questão da independência. Até quando ele fez a independência, quando foi declarada a independência, o rei ele estava em viagem e tem uma história muito interessante de viagem que está nesse vídeo que eu vou deixar aqui embaixo. Lembre-se, comece a assistir ele depois do minuto 8.20, senão você vai perder um tempo e vai achar que não tem nada interessante. A partir dali, galera, é muito conteúdo bom. E também vejo os vídeos de Dom Bertrand de Orleans e Bragança que eu vou deixar aqui contando as histórias. E é legal porque essas histórias deveriam ter virado filmes. Fala de relacionamento, ele conta coisas íntimas da família, coisas que aconteciam na politicagem, nas questões íntimas do parlamento contra o império, né, de relações mesmo pessoais. Então isso é muito legal de você aprender. Né? Mas aí o que acontece com isso? Dom Pedro fica, desenvolve, cresce, e aí o que faz? Aí gera a questão da independência. E aí a gente chega, vamos pular um monte de coisa para chegar na parte da independência, lógico, diferente da jornalista que não sabe a diferença entre independência e proclamação de república. E aí a Revolução de Portugal, ela ia acabar de alguma forma influenciando no Brasil, porque por mais que a informação não fosse tão rápida quanto é hoje em dia, ela acontece. E aí o que eles decidiram? Vamos declarar a independência para que aqui não se torne o mesmo caos que está tornando lá. Mas lá estava um caos por quê? Porque não tinha como ter um governante, ou o governante seria Napoleão. Ou seja, o Brasil foi protegido de Portugal, não que Portugal fosse uma ameaça, mas o que acontecia em Portugal naquele momento poderia se refletir no Brasil, e ele, ou seja, um português, defendeu o Brasil do que estava acontecendo em Portugal. Vamos se separar, porque senão aqui vai começar a acontecer a mesma coisa. Por isso que eu falei aquela parte de ser um país gigante, continental, né? Porque isso, uma coisa afetava na outra automaticamente. O que está acontecendo lá? A gente é parte daquilo. Então, para quebrar isso, vamos gerar independência, esse povo começa a ter orgulho de si só, né? E começar a andar com as próprias pernas, sendo que já estava andando, na verdade, né?
Isso, na verdade, para o Brasil foi uma vantagem grande, porque aí a independência brasileira, ela foi muito diferente das independências de outros países, né? Onde vários outros países tiveram guerras civis para ter uma independência, né? Lembrando que independência, o Brasil continuou sendo um império, monarquia e tudo mais. Não era república, como a jornalista da CNN falou, né? Então, você assiste vídeo de uma jornalista dessa, meu amigo, você já tá errado. Isso também foi diferente dos países aqui da América Latina, América do Sul, né? Porque, cara, esses países também colonizados por Espanha e tal, começaram a fazer as suas rebeliões e aí eles lutavam, ou seja, a Espanha matava os caras que eles colonizaram para continuar no poder. Então gerou isso, e o Brasil não teve isso, ou seja, isso mostra a questão de honra que os portugueses que viviam no Brasil tiveram de vamos abrir mão disso. Eles podiam falar, não, vamos continuar no domínio, porque eles eram a elite portuguesa também, ao mesmo tempo que era a elite brasileira. Eles tinham, muitos abriram mão disso. Mas, logicamente, junto com isso, o Brasil, mesmo independente, tendo um imperador, sendo forte, tiveram ali rebeliões internas, porque, como eu falei, o Brasil tinha influências ali dos países que estavam na borda e via o que estava acontecendo, e isso motiva pessoas, né? Não quer dizer que essas pessoas estejam certas ou erradas. Muitas vezes podiam estar certas em alguns pontos, erradas em outros. Então a gente tem que pesar tudo isso e para isso você tem que saber a história de cada guerrinha civil que teve dentro do Brasil, tá ligado? Porque senão você começa a se alienar e falar, não, o Império era ruim porque o Império fez isso. Calma aí. Vamos tentar entender as duas histórias. Se você só vê um lado, meu amigo, você tá errado. E aí que entra a parte que seu professor ensinou, né? Porque depois das revoluções, de ter contido tudo isso, de ter tomado muitas decisões sábias, o cara também às vezes se cansa e quer fazer e viver a vida dele. E aí ele começou a fazer alguns errinhos de vida pessoal ou coisas que geravam essa fofoca a respeito da sua vida pessoal. E as pessoas, por mais que façam as mesmas coisas, elas querem que o governante não faça, né? Tipo assim, é que nem o brasileiro, fala mal. Ah, mas a mulher do cara faz isso, o cara fez aquilo, o cara tem 4 ou 5 mulheres, mas na verdade ele também faz a mesma coisa. A diferença é que ele quer um presidente. Se a gente fosse se igualar pelos presidentes que o Brasil teve, a gente tava roubando o banco, tomando cachaça e fazendo corrupção para roubar pessoas. Se bem que tá cheio de gente fazendo isso também.